Olá, pessoal. Neste quarto vídeo da série de redução de massa veicular, vamos falar agora um pouquinho mais sobre o uso do alumínio, especificamente as técnicas de junção e critérios para a seleção de materiais. Componentes em alumínio podem ser unidos entre si e também com outros materiais, com auxílio de diversos métodos. A escolha de uma técnica de junção adequada depende de alguns fatores, como, por exemplo, combinação de materiais a ser feita, as características requeridas para a junta, condições de contorno definidas pela engenharia e estilo, engenharia de produção, considerações econômicas. Um ponto crítico é, por exemplo, a acessibilidade da junta e a sua localização. Vários métodos de junção requerem acesso pelos dois lados da junta. Um acesso limitado à localização da junta planejada, acesso por um único lado ou acesso restrito a um dos lados, restringirá drasticamente os tipos de técnicas de junção aplicáveis e poderá requerer etapas de preparação específicas, como, por exemplo, furos. A princípio, os métodos de montagem utilizados para ligas de alumínio não diferem muito das técnicas aplicadas para componentes fabricados em aço, com ou sem camada de proteção superficial, bem como em ferro fundido. Deve ser notado, contudo, que, em um caso específico, os métodos mais apropriados não são necessariamente idênticos para os dois materiais, tanto do ponto de vista de qualidade quanto de custo. Além disso, uma adaptação dos parâmetros de processo para as características intrínsecas das ligas de alumínio é geralmente indispensável. As tecnologias de junção mais importantes utilizadas para a montagem de carrocerias de alumínio estão descritas resumidamente a seguir. Em aplicações especiais, também podem ser utilizados outros processos de junção que não estão detalhados aqui, como brazing, soldering, rotary friction welding, ultrasonic welding. A aplicação de solda-ponto, uma técnica de soldagem básica, é possível para alumínio. Pontos de solda resistentes e confiáveis podem ser produzidos utilizando-se equipamentos e procedimentos de junção apropriados. Como consequência da alta condutividade de calor e da baixa resistência elétrica do alumínio, em comparação com o aço, uma amperagem até 3 vezes mais alta e tempos de soldagem mais longos são necessários para produzir uma solda a ponto em alumínio. Além disso, para evitar a formação de furos durante a soldagem a ponto, a superfície ativa do eletrodo é geralmente aumentada. Deve ser observado também que os eletrodos desgastam-se mais rapidamente do que quando se solda aço, devendo por isso ser polidos ou trocados mais cedo para evitar estragos na superfície. Aqui nessa foto a gente vê um equipamento de soldagem da Volvo. Rebites, parafusos autoatarrachantes e outros processos de junção têm um papel-chave na montagem da Ford F-150. Nessas fotos a gente pode ter uma visão dos robôs aplicando a solda a ponto na estrutura de carroceria da Ford F-150. Ford, BMW e GM têm substituído adesivos por soldas, rebites e parafusos, conforme os engenheiros de manufatura buscam produzir veículos mais leves e eficientes em consumo de combustível. Claro que isso depende muito da região na estrutura de carroceria. Onde a gente tem zonas sujeitas a altas tensões, muitas vezes é necessário utilizar adesivos, que a gente possa reduzir as tensões na região.
Processo de montagem da carroceria da F-150 é apropriado para grandes volumes de produção. Quer dizer, são utilizados muitos robôs e são produzidos muitos dispositivos para que possa haver uma produção em série. Já a estrutura de uma Ferrari é composta de alumínio em chapas e também em componentes extrudados e fundidos, dependendo dos requisitos específicos das peças. Claro que aí entra muito a questão de resistência, e a gente vê que, apesar da Ferrari ter uma produção, um volume de produção comparativamente muito menor do que a Ford, ela também faz uso aqui de robôs. Para a montagem de portas e capôs, flangeamento e grafagem, em inglês hemming, é geralmente utilizado para unir os painéis externo e interno, frequentemente combinado com um adesivo para flange. A operação de dobra da grafagem pode ser feita sem nenhuma dificuldade. Ligas de alumínio em chapas podem ser otimizadas para aplicação no exterior de carrocerias, também permitindo a operação de dobragem com canto fino, a fim de atender os exigentes requisitos relativos à aparência visual de folgas entre painéis adjacentes. Então, entre portas e capôs, cada vez mais os requisitos de folga são mais rígidos, né? Quer dizer, cada vez menores essas folgas, para poder ter uma aparência visual adequada. Aqui na ilustração a gente vê uma junta grafada, onde a gente tem aqui o painel interno, painel externo e um elemento aqui de vedação, um adesivo. Há aplicações em portas onde o painel externo é em chapa de alumínio e o interno em chapa de aço com revestimento protetor, um coating, sendo necessário o uso de um selante, sealer, específico. A gente vê aqui nesse exemplo um painel externo de porta em alumínio e um painel interno em aço. Isso é muito utilizado porque o painel interno ele é aquele onde vão ser fixadas as dobradiças. Quer dizer, é um esforço assim mais intenso aplicado na região da dobradiça e por isso é mais aconselhável que se tenha um painel de aço. Tecnologia de solda a ponto por fricção, Friction Spot Welding, ela é aplicável em portas e capôs. A gente vê aqui uma ilustração mostrando basicamente como é essa tecnologia de solda. A gente vai unir dois materiais que são colocados aqui na máquina, e a máquina ela tem aqui uma parte móvel, onde há aqui um tipo de um punção, e esse punção ele vai agir aqui numa região onde há a fusão do material. E essa penetração aqui desse punção vai fazer com que essas superfícies fiquem unidas. Tecnologia de solda a ponto por laser, ou laser spot welding, é um desenvolvimento de montadoras como a Toyota, por exemplo. Aplica-se tanto para alumínio como para aço. É interessante aqui na ilustração, a gente vê o robô aqui, com um cabeçote para aplicação de solda laser, e a gente vê que o cabeçote ele é mantido a uma certa distância da peça que vai ser soldada. O faro de laser ele incide sobre a região para receber a solda, e ele está a uma distância relativamente grande dessa superfície. Métodos de junções mecânicas, como rebites autoperfurantes, também são aplicados. Em alguns casos, um adesivo estrutural é combinado com essas tecnologias para aumentar a rigidez dos componentes. Aqui na ilustração, a gente vê um exemplo de aplicação de um rebite do tipo autoperfurante na estrutura do Audi TT, que contém aqui vários elementos em alumínio. O adesivo ele é muito importante
nas zonas de maiores tensões. Ele permite que as tensões sejam reduzidas na região, evitando assim problemas. Os rebites autoperfurantes, ou no inglês self-piercing rivets, eles são também bastante utilizados. Essa tecnologia de autoperfuração, ela não requer nenhum furo preliminar. O rebite autoperfurante, ele é utilizado para unir dois ou mais materiais, que podem ser similares ou dissimilares. Geralmente ele é utilizado em metais nos quais a soldagem a ponto é difícil ou impossível. Nessa ilustração, a gente vê um exemplo em que são unidas aqui duas chapas de alumínio, uma chapa de aço e mais uma chapa de alumínio. São materiais diferentes e dessa forma, então, não é possível a união através de solda a ponto. A gente vê também aqui uma ilustração mostrando aqui o perfil do rebite. É uma peça assim relativamente grande. A gente vê aqui que ele tem as dimensões aqui de 22 por 21 milímetros, mas é assim muito utilizado nessa questão de unir diferentes materiais. Esses rebites autoperfurantes podem ser fabricados em aço, aço inox, cobre ou alumínio, em formato semitubular ou sólido, com tratamento térmico. Os fabricantes oferecem rebites com diâmetro de 3 a 7 milímetros e comprimento de 3 a 14 milímetros. No entanto, a gama de tamanhos está aumentando em função do volume de aplicação. Dependendo do equipamento de aplicação, o processo de rebitagem pode levar de 1,3 a 3 segundos. É um processo assim, relativamente rápido. Rebites autoperfurantes podem unir materiais como metais, laminados, fundidos ou extrudados, polímeros, nylon, materiais compostos, etc. Podem unir também combinações de materiais diferentes, como, por exemplo, aço e alumínio, borracha e aço, magnésio e alumínio, termoplástico e alumínio, magnésio e aço e etc. No entanto, os rebites autoperfurantes não são funcionais com aços de alta resistência. Aços de alta resistência requerem realmente processos de soldagem. Alguns fabricantes desses rebites são mencionados aqui. Nós temos aqui, por exemplo, a Android, a AKH, a Avdel e a Emhart Technologies. Os métodos de junções mecânicas para alumínio são bem apropriados para a montagem de estruturas de carrocerias em alumínio, uma vez que a junta é produzida sem nenhum impacto térmico. A gente não tem o impacto térmico de uma soldagem, por exemplo. Há, desta forma, a possibilidade de unir materiais com camada protetora de revestimento, como um coating, bem como unir combinações de materiais diferentes. Podem ser introduzidos elementos de fixação, como parafusos e porcas em componentes de chapa. A desvantagem é uma alteração local da geometria da superfície e há também o fato de que juntas mecânicas são visíveis. Portanto, pode haver uma leve deformação na região da junta, dependendo do método utilizado. Aqui nessa fotografia a gente vê exemplo de juntas mecânicas e uma estrutura mista de alumínio e aço. Estrutura de carroceria com componentes que requerem união aqui através de parafusos ou rebites, por exemplo. Nessa ilustração, a gente vê uma estrutura mista de alumínio e aço do Cadillac CT6. Em cinza, a gente vê as peças em alumínio e, em amarelo, as peças em aço.
Nesse exemplo da estrutura de carroceria do Cadillac CT6, existe uma união aqui de aços de alta resistência e alumínio. 64% da estrutura é alumínio, incluindo os painéis da carroceria, os painéis externos da carroceria. Houve uma redução de aproximadamente 90 quilos em relação a uma estrutura totalmente em aço. E foi feita a utilização de junções mecânicas por meio de parafusos. Em mais uma vista da estrutura mista de alumínio e aço do Cadillac CT6, e a gente vê aqui indicação de pontos de junções por parafusos. São então regiões onde está sendo unidos painéis de aço e painéis de alumínio. Uma outra técnica de junção interessante para alumínio é o parafuso do tipo FDS, Flow Drill Screw. Essa técnica utilizada funciona da seguinte maneira: é feito um aquecimento da chapa através de uma carga axial na ponta do parafuso, combinada com alta rotação. Quer dizer, o parafuso ele vai exercer uma carga de compressão no material e ele é também girado, é feita uma rotação nesse parafuso. Então, com isso, é feita a penetração no material, formação de uma extrusão e a formação de uma rosca fêmea na chapa. É feito, então, nessa instalação, um aperto com um torque pré-determinado. Na ilustração, a gente vê essas fases aí da instalação até o aperto final. E aqui nessa ilustração, nós temos um exemplo de parafuso autoperfurante e autoatarrachante, denominado de flow form. Na fase 1, nós temos a formação do furo, é aplicada então aquela carga axial, combinada com a rotação do parafuso. Na fase 2, é feita então a formação de rosca na chapa. A fase 3 é a instalação, é o parafusamento, o atarrachamento do parafuso. E a fase 4, o aperto final com o torque. Na montagem de estruturas de carroceria em alumínio e estruturas mistas de alumínio e aço, métodos de junções mecânicas como rebites e parafusos são comumente utilizados com bons resultados, sendo muitas vezes combinados com a aplicação de adesivo estrutural. Mais uma vez, lembrando que o adesivo estrutural ele é necessário em regiões onde a gente tem ocorrência de tensões, e o adesivo, então, ele vai permitir que essas tensões sejam reduzidas. Particularmente, rebites autoperfurantes oferecem uma boa relação custo-benefício. A possibilidade de desenvolver junções com acesso por um único lado. Existem muitos casos em estruturas de carroceria onde só é possível o acesso por um único lado. Então, nesses casos, esses elementos de fixação são muito viáveis. Nesse exemplo aqui de aplicação, a gente vê aqui uma estrutura de carroceria do Audi A5 Coupe. A resistência mecânica, e em particular a resistência à fadiga das juntas resultantes, é em geral muito boa. Lembrando que o alumínio ele não possui um limite de resistência à fadiga, quer dizer, ele sempre vai, em um determinado ponto aí da sua vida útil, falhar por fadiga. É um caso diferente dos aços, onde existe um limite de resistência à fadiga, quer dizer, componentes em aço, eles podem ser dimensionados para nunca falhar por fadiga. A gente chama de vida infinita. Isso não é possível no caso do alumínio. As características mecânicas dependem da geometria da junta, do método de junção aplicado e do tipo de elemento de junção, material da geometria.
Deve-se prestar atenção especial para evitar a ocorrência potencial de corrosão galvânica. Para juntas de alumínio ou aço-alumínio, os elementos de junção são geralmente fabricados em aço, com apropriada proteção contra a corrosão. A fotografia mostra para nós um exemplo da montagem da estrutura do assoalho do Jaguar XK. Vou falar um pouquinho agora sobre o critério para a seleção de materiais. No caso de alumínio em chapas, existem aqui algumas ligas que são comumente utilizadas. Ligas que começam com AA5, uma liga do tipo alumínio-magnésio de média resistência, altamente formável para aplicações estruturais. Liga do tipo AA6 é uma liga alumínio-magnésio-silício, tratável termicamente, de alta resistência e aplicações críticas de superfície, utilizada para componentes externos. Ligas do tipo AA6016, sem cobre, e AA6111, com adição de cobre, mais resistente. São ligas alumínio, magnésio, silício adequadas para portas e capôs. Então, por exemplo, as ligas AA5754 e AA5182. São ligas de alumínio-magnésio para aplicações estruturais com boa formabilidade. Ligas fáceis de estampar, por exemplo, permitindo peças com formas complexas e boa capacidade de absorção de energia em caso de colisões. Nessa fotografia, a gente vê um exemplo de uma tampa traseira de carroceria em alumínio estampado. O painel externo em liga AA6111, que tem a característica de boa resistência a amassados, e o painel interno é da liga AA5182, uma liga altamente formável, liga fácil de estampar. É justamente um painel com inúmeros detalhes aqui na geometria, furos, vincos, rebaixos, que requer realmente uma estampagem aqui delicada. Falar um pouquinho agora sobre alumínio extrudado. As ligas de extrusão comumente utilizadas são da série AA6, tratáveis termicamente, oferecendo uma ampla faixa de resistência nas têmperas T4, T5 e T6, cada uma com sua respectiva faixa ou valor de resistência. As ligas AA7, também tratáveis termicamente, são utilizadas para aplicações estruturais, principalmente pelo comportamento em colisões. Nessa fotografia, a gente vê o exemplo de uma estrutura de suporte para o radiador, fabricada com componentes extrudados. Uma peça aqui da GM. Ainda que agora, para alumínio extrudado, nós temos aqui algumas curvas tensão-deformação para a liga AA6014, sob diferentes têmperas. Então, nós temos aqui três curvas no diagrama tensão-deformação. A liga azul seria na têmpera T4, a cor vermelha, têmpera T6, na cor verde, têmpera T7. Cor vermelha, ela se característica aqui pela resistência. A cor verde, a resistência ao choque, crashworthiness. E a cor azul, pela formabilidade, a facilidade de se processar um material, de se, por exemplo, estampar um material. Falando um pouquinho agora sobre alumínio fundido. Liga com alumínio e 7% de silício, liga do tipo A356, ligas de alumínio com 10% de silício e 0,3% de magnésio,
E uma liga com alumínio, 5% de magnésio e 2% de silício são ligas comumente utilizadas para componentes estruturais fundidos. Nesse exemplo aqui, nós vemos componentes em alumínio fundido, na cor vermelha, do Audi A2. Então, a gente vê que na estrutura de carroceria, essa possibilidade de se utilizar componentes fundidos, ela é bastante aplicável. A gente vê aqui notadamente nas colunas aqui e em outros elementos de junção aqui da carroceria. E também na parte dianteira, em regiões aqui de altas tensões. E agora uma breve aqui visualização de ligas para alumínio forjado. Nessa tabela nós temos aqui então vários tipos de ligas, onde é possível ver os elementos combinados nessas ligas e a aplicação principal. Algumas são, assim, basicamente comerciais e outras são mais aplicadas na área aeroespacial. Então, nós finalizamos aqui o vídeo número 4 dessa série de redução de massa veicular. No próximo vídeo, nós vamos falar um pouco sobre materiais compostos. Eu espero que vocês tenham gostado e não esqueçam aí de deixar o gostei ou não gostei, se inscrever para poder receber os avisos sobre os outros vídeos. Obrigado e até o próximo vídeo.